A maioria de nós cresceu assistindo aos filmes da Disney, encantados com as histórias de princesas, que sempre terminavam com um "felizes para sempre". Entre essas histórias, A Bela Adormecida sempre ocupou um lugar especial no coração das crianças, com sua princesa Aurora, o príncipe encantado Philip e as 3 fadas madrinhas coloridas e engraçadas. Mas o que poucos sabem é que a história original, aquela que inspirou o filme da Disney, é muito diferente e contém elementos tão perturbadores que jamais poderiam aparecer em um filme infantil. A versão da Disney, lançada em 1959, nos apresenta uma história relativamente simples. Uma princesa é amaldiçoada por uma fada má, malévola e condenada a dormir por 100 anos após espetar o dedo em uma roca. O príncipe Philip, após enfrentar diversos obstáculos, consegue chegar até ela e a desperta com um beijo de amor verdadeiro. É uma história bonita, romântica e apropriada para crianças. Mas a verdade por trás dessa adaptação é muito mais sombria. A história da Bela Adormecida tem suas raízes em contos folclóricos muito antigos, que foram passados de geração em geração através da tradição oral. Uma das versões escritas mais antigas que conhecemos data do século XIV, mas foi no século XVII que 2 versões se tornaram particularmente famosas e influentes: Sol, Lua e Thalia, escrita pelo italiano Giambattista Basile em 1634, e A Bela Adormecida no Bosque, publicada por Charles Perrault em 1697. É importante entender que essas histórias foram escritas em uma época muito diferente da nossa, quando os contos não eram necessariamente destinados apenas às crianças. Na verdade, muitos desses contos serviam como advertências morais para adultos, ou eram compartilhados em reuniões sociais como forma de entretenimento para todas as idades. Os elementos mais sombrios e perturbadores dessas histórias refletiam as realidades brutais da vida naquela época, incluindo a alta mortalidade infantil, os perigos que as mulheres enfrentavam e as complexas dinâmicas de poder nas cortes reais. A versão de Giambattista Basile, Sol, Lua e Thalia é particularmente chocante para os padrões modernos. Nesta história, Thalia, o equivalente à Bela Adormecida, não é amaldiçoada por uma fada má, mas sim tem seu destino previsto por astrólogos que dizem que ela correrá grande perigo por causa de uma farpa de linho. Seu pai, tentando protegê-la, bane todo o linho de seu reino. No entanto, quando Thalia cresce e se torna uma jovem mulher, ela vê uma velha fiando linho e, curiosa, tenta fazer o mesmo. Uma farpa entra sob sua unha e ela cai morta instantaneamente. Seu pai, desolado, coloca o corpo de Thalia em um de seus palácios no campo e abandona o local para sempre, incapaz de lidar com a dor da perda. Aqui já vemos uma diferença fundamental. Thalia não está apenas dormindo, ela está aparentemente morta, e seu pai a abandona, em vez de tentar encontrar uma cura. O que acontece em seguida é a parte mais perturbadora da história. Um rei de um reino vizinho, durante uma caçada, encontra o palácio abandonado. Ao explorar o local, ele descobre o corpo de Thalia, que mesmo após todo esse tempo, ainda mantém sua beleza. O rei fica tão impressionado com sua beleza que... Bem, o texto original é deliberadamente vago, mas fica implícito que ele se aproveita dela enquanto ela está inconsciente. Após o ato, ele simplesmente vai embora e volta para seu reino, esquecendo-se do incidente. 9 meses depois, ainda inconsciente, Thalia dá à luz gêmeos, um menino e uma menina. As crianças, guiadas pelo instinto, tentam mamar, mas uma delas acaba sugando o dedo de Thalia onde estava a farpa de linho. A farpa é removida e Thalia finalmente desperta, encontrando-se mãe de 2 crianças sem ter nenhuma memória de como isso aconteceu. O rei, lembrando-se eventualmente de Thalia, decide voltar ao palácio para vê-la novamente. Para sua surpresa, ele a encontra acordada e com 2 crianças. Thalia, confusa e sem entender o que aconteceu, aceita a explicação do rei
que se apresenta como o pai das crianças. Eles desenvolvem uma relação, e o rei promete voltar para buscá-la. O problema é que o rei já é casado. A esposa do rei, descobrindo sobre Thalia e as crianças, que foram nomeadas Sol e Lua, fica consumida pelo ciúme. Ela elabora um plano terrível. Ordena que Thalia e as crianças sejam trazidas ao palácio sob o pretexto de que o rei deseja vê-las. Quando chegam, a rainha ordena que as crianças sejam mortas e cozidas para serem servidas ao rei em um banquete, como forma de vingança. O cozinheiro real, horrorizado com a ordem, esconde as crianças e serve cabrito no lugar. A rainha, acreditando que seu plano funcionou, revela ao rei durante o jantar que ele está comendo seus próprios filhos. O rei, furioso e horrorizado, ordena que a rainha seja queimada viva. Quando Thalia está prestes a ter o mesmo destino, o cozinheiro revela que salvou as crianças. O rei, aliviado, recompensa o cozinheiro, casa-se com Thalia e eles vivem felizes para sempre. Esta versão da história é perturbadora em múltiplos níveis. Primeiro, há a questão óbvia do que acontece com Thalia enquanto ela está inconsciente. Segundo, há o canibalismo infantil planejado pela rainha. Terceiro, há a normalização de um relacionamento que começou de forma completamente não consensual. E, finalmente, há a mensagem implícita de que está tudo bem o rei trair sua esposa, desde que ela seja retratada como má o suficiente para merecer seu destino. A versão de Charles Perrault, escrita cerca de 60 anos depois, tentou suavizar alguns desses elementos mais perturbadores, mas ainda manteve aspectos sombrios que a Disney escolheu omitir completamente. Na versão de Perrault, a princesa é amaldiçoada no nascimento por uma fada velha, que não foi convidada para o batizado. A maldição é que ela morrerá ao espetar o dedo em um fuso de roca. Uma fada boa consegue modificar a maldição para que seja apenas um sono de 100 anos. Quando a princesa completa 16 anos, a maldição se cumpre e ela, junto com todo o castelo, adormece. Um príncipe a encontra 100 anos depois e ela acorda quando ele se ajoelha diante dela. Note que nesta versão não há beijo. Eles se casam imediatamente e têm 2 filhos, Aurora, Nas Dawn e Jaya, Day. Mas a história não termina aí. O príncipe mantém seu casamento em segredo porque sua mãe é uma ogra que tem tendências canibais. Quando o rei morre e o príncipe se torna rei, ele finalmente traz sua família para o castelo. No entanto, quando ele precisa partir para a guerra, sua mãe ogra ordena ao cozinheiro que prepare Aurora, a filha, não a mãe, para o jantar. O cozinheiro, como na versão de Basile, engana a ogra servindo um cordeiro no lugar. A ogra então pede para comer o pequeno Dia e novamente é enganada. Por fim, ela exige comer a própria Bela Adormecida. O cozinheiro a esconde e serve uma corça no lugar. A ogra eventualmente descobre o engano e prepara um caldeirão cheio de serpentes venenosas e outras criaturas horríveis para jogar a Bela Adormecida e seus filhos. No último momento, o rei retorna, e a ogra, em sua raiva e vergonha, se joga no caldeirão e morre. Mesmo esta versão, suavizada, contém elementos de canibalismo infantil e uma sogra monstruosa que literalmente quer devorar seus netos. Perrault termina a história com 2 morais. A primeira sugere que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro, e a segunda, mais cínica, observa que muitas mulheres podem dormir 100 anos esperando por um marido ideal e ainda assim não encontrá-lo. É fascinante observar como essas histórias foram se transformando ao longo do tempo. Os irmãos Grimm, que publicaram sua versão no século XIX, removeram completamente a segunda parte da história, terminando com o despertar da princesa. Foi esta versão simplificada que mais influenciou a adaptação da Disney, embora mesmo os Grimm mantivessem alguns elementos sombrios, como o fato de que as fadas más eram originalmente mulheres sábias que foram desprezadas.
A Disney, ao adaptar a história em 1959, fez escolhas muito deliberadas sobre o que incluir e o que omitir. Eles criaram uma narrativa focada no romance entre Aurora e Philip. Desenvolveram a personagem de Malévola como uma vilã carismática, mas unidimensional, e transformaram as fadas em figuras cômicas e maternal. Todo o aspecto sombrio da história original foi completamente removido. Mas por que a Disney fez essas mudanças tão drásticas? A resposta está no contexto cultural e comercial da época. Nos anos 1950, a Disney estava estabelecendo sua marca como sinônimo de entretenimento familiar saudável. Walt Disney tinha uma visão muito específica do que seus filmes deveriam representar. Histórias que inspirassem, entretivessem e educassem crianças, sempre com uma mensagem moral positiva. Além disso, a sociedade americana dos anos 1950 tinha expectativas muito específicas sobre o que era apropriado para crianças. Era a era do American Dream, do otimismo pós-guerra e das famílias nucleares idealizadas. Uma história envolvendo assalto sexual, canibalismo infantil e adultério simplesmente não se encaixaria nessa visão de mundo. A transformação da Bela Adormecida pela Disney é um exemplo perfeito de como as histórias são adaptadas para refletir os valores e expectativas de cada época. A versão da Disney enfatiza temas como amor verdadeiro, coragem e o triunfo do bem sobre o mal. Aurora é retratada como inocente e pura, Philip como corajoso e determinado, e até mesmo Malévola, apesar de ser a vilã, tem suas motivações simplificadas para um desejo de poder e vingança por não ser convidada para uma festa. É interessante notar que, mesmo com todas essas mudanças, o filme da Disney ainda mantém alguns elementos que podem ser considerados problemáticos pelos padrões atuais. Aurora, por exemplo, tem muito pouco desenvolvimento como personagem e passa a maior parte do filme dormindo ou sendo protegida por outros. O beijo do príncipe enquanto ela está inconsciente, embora romantizado no contexto do filme, levanta questões sobre consentimento que não eram discutidas na época. A história de como a Bela Adormecida foi transformada ao longo dos séculos nos ensina muito sobre como as narrativas culturais evoluem. Cada versão da história reflete os valores, medos e expectativas da sociedade que a produziu. A versão de Basile refletia uma sociedade onde as mulheres tinham pouco poder e onde a violência era mais comum e aceita. A versão de Perrault tentou moralizar a história, mas ainda manteve elementos que refletiam os perigos reais que as mulheres enfrentavam. A versão da Disney, por sua vez, criou uma fantasia escapista que prometia que o amor verdadeiro conquistaria tudo. Nos últimos anos, temos visto novas reinterpretações da história da Bela Adormecida, que tentam abordar algumas dessas questões problemáticas. O filme Malévola, da própria Disney, por exemplo, reconstrói a história do ponto de vista da vilã, explorando temas de traição, vingança e redenção de uma forma mais complexa. Esta versão questiona a narrativa tradicional e oferece uma perspectiva mais nuançada sobre o bem e o mal. Outras adaptações modernas têm explorado diferentes aspectos da história original. Alguns autores têm usado elementos das versões mais antigas para criar narrativas de horror que exploram os aspectos mais perturbadores do conto. Outros têm reescrito a história com protagonistas mais empoderadas, que tomam controle de seu próprio destino, em vez de esperar passivamente por um salvador. A questão que surge é: devemos contar às crianças sobre as versões originais dessas histórias? Há um debate contínuo sobre isso. Alguns argumentam que as crianças devem ser protegidas desses elementos mais sombrios, que as versões da Disney são mais apropriadas para o desenvolvimento infantil. Outros sugerem que, em contextos apropriados e com a orientação adequada, conhecer as versões originais pode ser educativo, ajudando as crianças a entender como as histórias e valores mudam ao longo do tempo. O que é inegável é que a transformação da Bela Adormecida de um conto sombrio sobre violência e vingança em uma história de amor e magia revela muito sobre como nossa sociedade mudou.
As versões originais refletiam um mundo onde a vida era mais brutal e incerta, onde as mulheres tinham pouco controle sobre seus destinos e onde a justiça muitas vezes vinha na forma de vingança violenta. A versão da Disney, apesar de suas limitações, ofereceu uma visão mais esperançosa e otimista. Criou um mundo onde o amor verdadeiro existe, onde o bem sempre triunfa sobre o mal e onde os finais felizes são possíveis. Para muitas crianças, essa versão da história proporcionou conforto e inspiração, mesmo que fosse uma simplificação significativa da narrativa original. É importante também considerar o impacto cultural duradouro dessas diferentes versões. A Bela Adormecida da Disney tornou-se um ícone cultural, influenciando como gerações de crianças entendem romance, heroísmo e vilania. As imagens criadas pela Disney, o Castelo Rosa, o vestido que muda de cor, a batalha do príncipe contra o dragão, tornaram-se mais conhecidas do que qualquer versão anterior da história. Ao mesmo tempo, o conhecimento das versões originais nos lembra que as histórias que contamos às crianças são escolhas deliberadas. Cada sociedade decide quais valores quer transmitir, quais medos quer acalmar e quais esperanças quer inspirar. A Disney escolheu criar um conto de fadas que promovia ideais específicos sobre amor, coragem e bondade, mesmo que isso significasse ignorar completamente os aspectos mais complexos e perturbadores da história original. Hoje, em uma era de maior consciência sobre questões de consentimento, agência feminina e representação diversa, vemos novas adaptações que tentam reconciliar elementos das diferentes versões enquanto abordam preocupações contemporâneas. Essas novas versões muitas vezes dão mais agência às personagens femininas, exploram as motivações dos vilões de forma mais complexa e questionam as dinâmicas de poder tradicionais dos contos de fadas. A história da Bela Adormecida, em todas as suas versões, continua a fascinar porque toca em temas universais: o medo da morte, o desejo de proteção, a esperança de amor e a luta entre o bem e o mal. Cada versão aborda esses temas de maneira diferente, refletindo as preocupações e valores de sua época. O que torna a transformação da Disney particularmente interessante é como ela conseguiu criar uma narrativa que, apesar de ser drasticamente diferente das versões originais, ainda mantém o poder emocional da história. A maldição de Malévola, o sono encantado, o beijo do amor verdadeiro, todos esses elementos ressoam com o público porque tocam em medos e desejos profundos, mesmo que tenham sido higienizados e romantizados. É crucial entender que a decisão da Disney de omitir os elementos mais sombrios não foi apenas uma questão de censura ou de proteger as crianças. Foi também uma decisão artística e comercial que refletia uma compreensão específica do que o público queria e precisava. Nos anos 1950, após os traumas da Segunda Guerra Mundial, havia um desejo coletivo por histórias que oferecessem esperança e reafirmassem valores tradicionais. A transformação também revela como o conceito de infância mudou ao longo dos séculos. Nas épocas de Basile e Perrault, a distinção entre entretenimento adulto e infantil não era tão clara. As crianças eram expostas às mesmas histórias que os adultos, que continham lições sobre os perigos reais do mundo. A ideia de proteger a inocência infantil, através de histórias especialmente sanitizadas, é relativamente moderna. Curiosamente, mesmo tentando criar uma versão mais apropriada para crianças, a Disney manteve alguns elementos que conectam sua versão às origens mais antigas da história. O fuso da roca, por exemplo, permanece como o instrumento da maldição, uma referência direta às versões anteriores. A ideia de todo o reino adormecer junto com a princesa também vem das versões mais antigas, embora a Disney tenha removido as implicações mais sinistras desse sono coletivo. Outro aspecto fascinante é como diferentes culturas ao redor do mundo têm suas próprias versões de histórias similares à Bela Adormecida. Existem contos de princesas adormecidas em tradições folclóricas da Índia, China
e até mesmo nas Américas pré-colombianas. Isso sugere que a história toca em algo fundamental na experiência humana. Talvez o medo da morte e a esperança de renascimento, ou a transição da infância para a idade adulta simbolizada pelo sono e despertar. A popularidade duradoura da versão Disney também criou um fenômeno interessante. Muitas pessoas agora consideram a versão Disney como a história real ou original, sem conhecimento das versões anteriores. Isso levanta questões sobre propriedade cultural e como as corporações podem efetivamente reescrever narrativas tradicionais. A Disney não apenas adaptou a história. Em muitos sentidos, eles a substituíram na consciência popular. Este fenômeno não é exclusivo da Bela Adormecida. A Disney fez transformações similares com outras histórias clássicas: Cinderela, Branca de Neve, A Pequena Sereia e muitas outras. Em cada caso, elementos sombrios ou complexos foram removidos ou suavizados para criar narrativas mais palatáveis para o público familiar moderno. O resultado é um cânone de contos de fadas que, embora amados por milhões, representam versões significativamente alteradas de suas fontes originais. É importante notar que não estamos necessariamente criticando as escolhas da Disney. Cada adaptação é um produto de seu tempo e serve a propósitos específicos. A versão Disney da Bela Adormecida trouxe alegria para incontáveis crianças e criou momentos compartilhados entre gerações. O problema surge apenas quando perdemos a consciência de que existem outras versões, outras interpretações e outras lições que podem ser extraídas dessas histórias antigas. O conhecimento das versões originais também nos ajuda a entender melhor nossa própria cultura e como ela evoluiu. As mudanças feitas pela Disney não foram arbitrárias. Elas refletem mudanças profundas em como vemos a infância, o romance, a moralidade e o papel das mulheres na sociedade. Comparar as diferentes versões é como ter uma janela para diferentes períodos históricos e suas respectivas visões de mundo. Além disso, conhecer as versões originais pode enriquecer nossa apreciação das adaptações modernas. Quando assistimos a filmes como Malévola ou lemos reinterpretações contemporâneas, podemos reconhecer as referências e inversões das narrativas tradicionais. Podemos apreciar como os criadores modernos estão dialogando, não apenas com a Disney, mas com séculos de tradição narrativa. A questão do que é apropriado para crianças continua a evoluir. Hoje, muitos pais e educadores buscam um equilíbrio entre proteger a inocência infantil e preparar as crianças para as complexidades do mundo real. Algumas adaptações modernas tentam encontrar esse equilíbrio, mantendo a magia e esperança dos contos de fadas enquanto introduzem temas mais complexos, de forma apropriada para a idade. É fascinante observar como a própria Disney tem revisitado e reimaginado suas propriedades clássicas nos últimos anos. Filmes como Malévola e remakes em live action têm oferecido perspectivas mais nuançadas sobre as histórias clássicas, às vezes até fazendo referências sutis às versões mais antigas e sombrias. Isso sugere um reconhecimento de que o público moderno está pronto para narrativas mais complexas, mesmo dentro do contexto do entretenimento familiar. O debate sobre o que devemos contar às crianças e como devemos contar continua relevante. Alguns psicólogos infantis argumentam que as versões mais sombrias dos contos de fadas, quando apresentadas apropriadamente, podem ajudar as crianças a processar medos e ansiedades de forma segura. Outros mantêm que a inocência infantil deve ser preservada o máximo possível. Provavelmente, não há uma resposta única correta. Diferentes abordagens funcionarão para diferentes crianças e famílias. O que é claro é que a história da Bela Adormecida, em todas as suas versões, continua a ter relevância cultural. Seja na forma do conto sombrio original, da fantasia romantizada da Disney ou das reinterpretações modernas, a história continua a ser contada e recontada. Cada versão oferece algo diferente, uma janela para o passado, uma fuga para a fantasia
ou uma reflexão sobre questões contemporâneas. A transformação da Bela Adormecida também nos ensina sobre o poder das histórias em si. Uma narrativa que começou como um conto folclórico oral, passou por múltiplas transformações literárias e eventualmente se tornou um filme animado que definiu a imagem da história para bilhões de pessoas ao redor do mundo. É um testemunho do poder duradouro da narrativa e de como as histórias podem ser simultaneamente antigas e sempre novas. Para aqueles interessados em explorar as diferentes versões da história, há muitos recursos disponíveis. As versões de Basile e Perrault foram traduzidas para múltiplos idiomas e estão disponíveis em várias edições. Existem também numerosas análises acadêmicas que exploram as diferentes versões e suas implicações culturais. Para pais que querem introduzir seus filhos a versões alternativas da história, existem adaptações modernas que encontram um meio-termo entre as versões originais e a sanitização completa. É importante também reconhecer que a verdade sobre a Bela Adormecida não está necessariamente em uma versão ou outra. Cada versão contém sua própria verdade, refletindo as preocupações e valores de sua época. A versão de Basile fala a verdade sobre o poder e a vulnerabilidade na sociedade do século XVII. A versão da Disney fala a verdade sobre esperança e amor no século XX. As adaptações modernas falam verdade sobre agência, consentimento e complexidade moral no século XXI. O segredo macabro que a Disney escondeu não foi tanto um encobrimento deliberado, mas sim uma reimaginação completa da história para servir a um propósito diferente. A Disney não estava tentando enganar ninguém. Eles estavam criando uma nova versão da história que serviria melhor aos seus objetivos artísticos e comerciais. O fato de que muitas pessoas não conhecem as versões originais é mais um reflexo do sucesso esmagador da Disney do que de qualquer tentativa de supressão. No entanto, é valioso conhecer essas versões originais. Elas nos lembram que as histórias que consideramos atemporais e universais são, na verdade, produtos de tempos e lugares específicos. Elas nos mostram como nossas ideias sobre moralidade, justiça, amor e família mudaram ao longo dos séculos. E elas nos dão uma apreciação mais profunda da arte da adaptação e transformação narrativa. À medida que avançamos para o futuro, é provável que vejamos ainda mais reinterpretações da história da Bela Adormecida. Cada geração encontra nas histórias clássicas elementos que ressoam com suas próprias preocupações e aspirações. Talvez vejamos versões que exploram temas de identidade, diversidade, tecnologia ou questões ambientais. As possibilidades são infinitas porque a estrutura básica da história, uma maldição, um sono, um despertar, é flexível o suficiente para acomodar múltiplas interpretações. O que permanece constante é o poder da história de capturar nossa imaginação. Seja na forma do conto sombrio de Basile, da fantasia colorida da Disney ou de alguma futura adaptação ainda não imaginada, a Bela Adormecida continua a nos fascinar. É uma história sobre transformação, sobre o tempo, sobre o poder do amor, em suas várias formas, e sobre a possibilidade de despertar para uma nova vida. Conhecer as diferentes versões da história não diminui o prazer que podemos ter com qualquer uma delas. Pelo contrário, enriquece nossa experiência. Podemos apreciar a versão da Disney pelo que ela é. Uma linda fantasia que trouxe alegria para milhões. Enquanto também reconhecemos a complexidade e a riqueza das versões anteriores. Podemos compartilhar a versão apropriada com as crianças em nossas vidas, enquanto guardamos o conhecimento das outras versões para quando elas estiverem prontas para explorações mais profundas. Em última análise, a história da transformação da Bela Adormecida é uma história sobre como nós, como sociedade, escolhemos contar histórias. É sobre o que escolhemos lembrar e o que escolhemos esquecer, o que escolhemos iluminar e o que escolhemos deixar nas sombras. É uma história sobre o poder da narrativa de moldar como vemos o mundo e a nós mesmos. O segredo macabro não é realmente um segredo.
As versões originais sempre estiveram disponíveis para quem quisesse procurá-las. Mas é um lembrete poderoso de que as histórias que conhecemos e amamos têm histórias próprias, camadas de significado e transformação que refletem a jornada da própria humanidade através dos séculos. E assim como a Bela Adormecida desperta de seu sono para um mundo transformado, nós também podemos despertar para uma compreensão mais rica e complexa das histórias que moldaram nossa cultura e imaginação.